Seguindo na leitura do artigo sobre a vida do pastor Felix Manz, morto pelas igrejas reformadas, agora a parte do artigo que diz: 2 semanas mais tarde, Felix Manz fugiu da prisão e voltou a pregar por todo o país. Em dezembro do mesmo ano foi preso e condenado à morte por afogamento. Era assim que as igrejas reformadas tratavam os verdadeiros cristãos. Essa perseguição era a regra e não uma exceção. Tanto Lutero, quanto Zwinglio, quanto Calvino, eles perseguiram e mataram os anabatistas. Aqueles que não concordavam com eles, eles perseguiam e matavam. Existem vídeos aí de reformados dizendo que não, Calvino pelo menos não matou ninguém. Isso é mentira. E você pega os sites católicos que comentam sobre a morte dos reformados e falam: olha, vocês são falsos, porque vocês dizem que nós católicos matávamos. Mas na verdade, então não éramos nós católicos, eram os reis. Mas nós sabemos que os reis católicos matavam com a autorização do Papa. E nós sabemos também que os governadores reformados matavam com autorização, com o aval de Lutero, de Zwinglio, de Calvino. Então, enquanto as igrejas cristãs não se livrarem dessa herança da Babilônia apocalíptica, elas vão continuar sendo Babilônia apocalíptica. Prosseguindo, no dia 5 de janeiro de 1527, Felix Manz é lançado por seu carrasco ao gélido rio Limmat. Pouco antes de ser executado na prisão, ele escreveu: isto é o que fazem os falsos profetas e hipócritas deste mundo, que com a mesma boca amaldiçoam e suplicam, cuja vida é desordenada, que imploram as autoridades para que nos matem e com isso destroem a essência do Cristo. Então veja o testemunho do pastor Felix Manz. Os reformados, eles imploravam as autoridades, que eram reformadas também, seguiam a doutrina reformada, e eles pediam que matasse todos esses cristãos que eles chamavam de rebatizadores. Em 1983, a Igreja Reformada desculpou-se oficialmente pela primeira vez pelo sofrimento causado aos anabatistas. Em 2004, foi colocada uma placa na margem do rio Limmat em homenagem a Felix Manz e seu irmão de fé, Hans Landes, que foi decapitado no mercado de peixes de Zurique. Bom, eu peguei um exemplo desses 2 pastores cristãos que eram chamados de anabatistas, para que os irmãos conheçam a história dos anabatistas. Para fazer um resumo do que vai acontecer com os anabatistas, isso aqui nós ainda estamos no século XVI, No início do século XVII, vai continuar a grande perseguição aos anabatistas, e naquele período a Inglaterra, ela era protestante, Ela era protestante e ela perseguia todos os anabatistas. O que aconteceu? Surgiu uma divisão dentro da igreja protestante inglesa. E dentro dessa igreja protestante surgiu um grupo que eles eram chamados de puritanos. E esses puritanos, eles ficavam discutindo: olha, dá para nós vermos ao ler a Bíblia que tem muita coisa errada nessa igreja. Porque a igreja reformada, irmãos, nunca foi igreja cristã. Ela seguia aquela doutrina pagã de que os deuses determinam tudo, a chamada doutrina da predestinação, que todos os povos pagãos pregavam antes de Agostinho levar ela para a Babilônia apocalíptica. Pois bem, e dentre esses puritanos, teve um homem que ele saiu, e ao sair, uma das coisas que ele criticou foi o batismo infantil. O que ele fez? Ele se auto-rebatizou e batizou todos os seus membros. Quando ele fez isso, os anabatistas que viviam nos Países Baixos, principalmente na Holanda, que era um local mais tranquilo, que não era reformado, o que os anabatistas fizeram? Eles mandaram mensagem para ele: olha, o que você está ensinando é certo,
O batismo infantil não é correto, mas também não é correto você se auto-batizar. Venha, né, o nome dele era John Smith, venha até a Holanda, traga todos os seus membros, nós vamos batizar vocês. Então ele foi com toda a sua igreja, foram batizados e lá ficou. Teve um grupo, né, desses seguidores de John Smith que eles resolveram voltar para a Inglaterra. Quando voltaram para a Inglaterra, estavam convertidos, né? Estavam batizados em águas, como a Bíblia exige. E qual a doutrina que eles haviam abandonado? A doutrina pagã da predestinação. Quando eles voltaram